Em algumas regiões do Rio de Janeiro, o silêncio diz mais do que palavras. Aqui, o que deveria ser o som de apitos, risadas e bola rolando, dá lugar ao barulho do vento passando por arquibancadas vazias. Na Pavuna, zona norte da cidade, a ausência de estrutura esportiva virou rotina. As quadras estão desgastadas, os campos sem manutenção e os projetos que prometiam transformação ficaram só nas promessas. Mas qual o impacto disso na vida de quem cresce aqui? O esporte é muito mais do que lazer. Ele é a ponte para o desenvolvimento físico, emocional e social. É disciplina, cooperação e oportunidade. Em comunidades de alta vulnerabilidade, ele pode ser a principal chance de romper ciclos de exclusão. No entanto, na Pavuna, o cenário é oposto. Mais de 70% das regiões periféricas do Rio de Janeiro não contam com espaços esportivos públicos em boas condições. E quando existem, a maioria não tem iluminação, equipamentos ou sequer segurança mínima para funcionar. Nos últimos anos, diversas promessas foram feitas. Projetos de escolinhas, parcerias com ONGs, construção de centros esportivos. Nenhuma delas foi cumprida. Este documentário percorre a realidade da Pavuna para mostrar o que acontece quando o esporte não chega. Quais são as consequências sociais da ausência de estrutura? E o que dizem os moradores, os educadores e as lideranças locais? E mais do que isso, ainda é possível reverter esse cenário? Em um lugar onde tanta coisa falta, o que está em jogo é muito mais do que um campo vazio. É o futuro de uma geração inteira. Meu nome é professor Alan Paulo, né? O pessoal me conhece no mundo da luta como professor Alan Besouro. Hoje sou líder da equipe New Beatle, né? Onde que eu trabalho com alguns professores. Fui ex-atleta de Vale Tudo, ex-atleta de boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu. E também no projeto social, da onde que veio do meu professor mestre Aldemir Tavares Rosa. E hoje eu tenho um espaço, né? Que eu trabalho voltado para ajudar as crianças. Hoje eu não estou afastado um pouco das competições, viso só competições, hoje eu viso o bem-estar de todos os meus atletas, tanto faz criança, adulto, idosos, tenho atletas que eu chamo de atletas, né, que são meus alunos, 76 anos de idade, estou sempre aqui disposto para ajudar da maneira que eu puder. Antes eu achava que os atletas só tinham que vir treinar e ir para a competição. Hoje não. Devido ao longo do trabalho, eu fui observando que tem atletas que às vezes não têm o que se alimentar dentro de casa, precisa de um apoio, de uma conversa. Hoje eu tenho essa percepção que eles precisam de um psicólogo, de um neuroterapeuta, na própria comunidade que ele mora. Às vezes não tem apoio de ninguém e às vezes eles se entregam aí e começam a fazer coisas que não é para fazer, coisas erradas. E aí, como é que tá no seu dia a dia? Às vezes o cara não está bem dentro de casa. Hoje eu tenho a Academia New Beats como um acolhimento, né, social para eles. Eles chegam aqui, tanto que eles não querem ir embora, querem ficar até mais tarde. Eu entendo que a conversa aqui é muito boa, se interage com cada um, com os professores, com os próprios colegas. Eu acho que precisa de mais apoio do governo, de outras pessoas, que a gente não tem apoio, né? Ainda mais aqui nessa área. Imaginei ter a academia depois que eu tive um AVC. Hoje, para quem não sabe, eu tenho 50 anos. Depois que eu tive o AVC, que eu soube que não ia poder mais competir, né? E para mim foi uma grande tristeza quando eu soube que não ia poder mais lutar. Então eu comecei a estudar, uma pessoa que ficou com 50% do corpo paralisado. Então eu acho que eu sou vitorioso também. As pessoas não, nem todo mundo vai ser uma máquina de competição, vai vir para poder fazer uma aula para poder desestressar. Às vezes vem criança com problema de autismo, a gente precisa ter essa percepção. E a questão da psicóloga aqui é questão, quando a pessoa chegar aqui, uma criança, alguma coisa, vai vir um aluno novo. Ela vir, começa a observar para ver se a gente, o que tem que precisa ser ajudado. Nós não temos apoio financeiro.
A gente tem uma parte que a galera paga, tem uma parte gratuita. Essa parte gratuita é mais complicada de se cobrar, porque a gente não cobra financeiramente, mas os atletas têm que ter nota boa no colégio, se manter estudando o tempo todo. A gente faz rifas e alguns passam, vão passando, vamos ajudando a se manter. E a parte que paga, a gente vai pagando nosso espaço, vamos se mantendo. E o que sobra, a gente faz fazer uniforme para poder ter um arrendamento melhor. Eu estou lá para ajudar, mas vocês sempre vai ser a base deles, não adianta. A base vai ser sempre pai e mãe. Quantos e quantos campeonatos eu ia e minha mãe não tinha tempo de poder me assistir. Eu queria que ela fosse um dia. E quando eu chegava, ela nunca quis que eu participasse do esporte. Quando eu chegava com as medalhas, com 50 anos, se eu chegar na casa dela, minhas primeiras medalhas eu não posso tocar. Não, isso aqui não vai levar para a tua academia, não. Eu vejo o esporte representando para mim saúde e melhoria de vida para os atletas. Né? Tem muitos atletas que chegam aqui com a percepção, com a autoestima lá embaixo. Um ditado que eu falo para os meus alunos é que desistir não é opção. A vida de ninguém é fácil. Para falar que é fácil, mentira. Sempre vai ter um obstáculo. Acho que o maior obstáculo hoje está sendo aqui é a questão dessas guerras aí. Tá complicado. Tem pessoas que às vezes vêm do trabalho que já teve casos de não poder ir para casa. Eu acho que é o pior obstáculo hoje está sendo é as guerras. Mas também a questão financeira do governo, que também não tem o apoio de nada. A Pavuna é muito mais do que os dados mostram. É povo trabalhador, é resistência. É a infância que sonha, mesmo em meio ao abandono. Cada rua tem uma história. Cada praça carrega memórias de encontros, festas e brincadeiras. Mas essas lembranças estão se apagando, lentamente a cada espaço esquecido. O que falta aqui não é vontade. Falta estrutura, falta políticas públicas. Falta o básico para que o esporte seja ferramenta de transformação, como já provou ser em tantas outras comunidades. O morador pede socorro, não por caridade, mas por justiça. Justiça de acesso, justiça de oportunidades. O esporte salva, forma e inspira. Mas onde não há investimento, o talento se perde. A Pavuna não precisa de promessas, precisa de ação, de compromisso e de presença. Que o grito vindo das quadras vazias e dos campos improvisados não seja ignorado. Que as vozes da comunidade ecoem para além das periferias, porque o esporte é direito, e onde há direito, deve haver dignidade. Bom, eu sou nascido e criado no bairro, né? Moro e vivo aqui até hoje. Tenho orgulho de dizer que sou pavunense. E aproveitar para falar do esporte, né? Que é um bairro que já saiu diversos atletas de nome, de peso. O Pavunense foi um grande expoente. De lá saíram diversos jogadores, entre outros projetos, das pracinhas. Então aqui eu quero deixar minha palavra de incentivo ao esporte. Eu acho que é fundamental, né? Principalmente quando começa desde criança, que cria uma disciplina, educa, enfim. O esporte é muito importante, né? Principalmente para as crianças, para os jovens. E quanto mais tiverem projetos voltados ao esporte na Pavuna e toda a região nossa, eu vou estar aqui aplaudindo e sempre que puder ajudando na medida do possível. Um abraço aí e nós amamos a Pavuna.